Pessoal, aqui nós temos uma questão da FGV de 2014, em que nós vamos trabalhar com a equação de reta na geometria analítica. E aí nós temos no enunciado dois pontos, que são A e B, cujas coordenadas são conhecidas. E além disso, nós temos a informação de que eles são dois vértices de um quadrado, cujos vértices são A, B, C, D. Outra informação importante ali é que AC e BD são duas diagonais. O que o exercício pede é para nós determinarmos onde que a reta que passa por BD vai cruzar o eixo das ordenadas. Então, se nós pensarmos um pouquinho aqui, onde uma reta cruza o eixo das ordenadas, nada mais é do que o nosso coeficiente linear. Então, o objetivo principal aqui é determinar qual é o coeficiente linear da reta que passa por BD. Então, aqui eu já fiz um desenho para esquematizar para vocês, em que eu marquei o nosso quadrado, cujos vértices são A, B, C, D, marquei as duas diagonais, uma que passa por AC, que é a vermelha, outra que passa pela BD, que é a preta. O que importa aqui mesmo que nós visualizemos é que essa diagonal em preto nós não conhecemos um ponto. A gente não sabe nada sobre ela até agora. Mas o que é importante aqui é que essas duas retas se cruzam em um ângulo de 90 graus. E outra informação importante é que elas se cortam onde? No ponto médio das duas diagonais. Então ali a gente já tem duas informações importantes. Se nós olharmos para a vermelha, ela é perpendicular à reta preta. Então ali nós temos a condição de perpendicularismo. Se nós encontrarmos o coeficiente angular da reta que passa por AC, que é a vermelha, nós temos o coeficiente angular da reta que é a preta, utilizando a condição de perpendicularismo, pois eles são inversos opostos, ou o produto deles tem que dar igual a -1. Então nosso primeiro passo aqui vai ser determinar qual é o coeficiente angular da reta vermelha. Essa reta em vermelho aqui eu vou chamar de R, enquanto a em preta eu vou chamar de S. Para encontrar o coeficiente angular da reta S, nós vamos utilizar que ele é a variação do y dividido pela variação do x. Então eu vou colocar aqui que é o ΔY sobre ΔX, e ΔY nós precisamos fazer a variação dos y. Aqui eu vou colocar que vai ser o y do C menos o y do A, e como eu coloquei o C por primeiro no y, eu preciso colocar o C também por primeiro no x. Então vai ser x do C menos x do A. É importante nós não trocarmos a ordem, porque o resultado vai dar diferente aí. Então vai dar diferente por conta do sinal, isso é bem importante. Então aqui nós vamos fazer o y do C aqui nós temos que é 4, o y do A é -2, então aqui é importante o uso de parênteses, 4 menos o -2, agora eu vou fazer o x do C, que é -1, menos o x do A, que é 3. O que nós temos aqui é 6 em cima e -4 embaixo, nós podemos simplificar e o resultado vai dar -3 meios. Como eu sei que as duas retas são perpendiculares, eu posso dizer que o coeficiente, aqui eu vou colocar a reta R perpendicular à reta S, o m da S tem que ser o inverso, então eu troco aqui os dois, vai ficar 2/3, e além disso eu troco o sinal do que aparecia, como era menos, ficou mais. Então assim eu já consigo determinar o coeficiente angular da reta S, e eu posso começar a montagem da sua equação por meio da equação reduzida, que é mx mais n. O m eu já descobri que é 2/3, então eu já vou colocar aqui que m igual a 2/3 de x. Bom, o que eu preciso encontrar de fato é o n, e para encontrar o n eu preciso substituir o x e o y por um ponto que eu sei que a reta em preto, que é a diagonal BD, passa. E aí, como eu falei desde o início, o ponto que a gente sabe que ela passa é o ponto médio. E aí eu vou utilizar o ponto médio do AC para calcular esse ponto. Bom, basta lembrar que o ponto médio é a média das coordenadas. Então, para encontrar o ponto médio, eu vou somar o 3 e o -1, que dá 2, e dividir por 2. O resultado dá 1. Agora, para encontrar o y do ponto médio, vou somar as duas ordenadas, então eu tenho -2 e 4, a soma dá 2, que eu divido por 2, dá 1. Então eu sei que o ponto 1 e 1 pertence à reta. Vou fazer a substituição aqui dentro para encontrar o valor do n. Então nós temos 1 igual a 2/3 vezes 1 mais n. Para encontrar o valor de n eu preciso isolá-lo, vou subtrair dos dois lados. 1 menos 2/3 igual a n. Se nós fizermos 1 menos 2/3 vai dar igual a 1/3. Isso aqui é só MMC. Bom, aqui nós já temos a resposta, nós já podemos assinalar a alternativa D. Mas para quem não se deu conta que este ponto nada mais é do que o coeficiente linear, o que nós precisamos observar assim, no final, eu preciso montar a equação da reta, y igual a 2/3, que é o valor do m, mais o n, que é 1/3. E como eu estou querendo encontrar onde corta o eixo das ordenadas, eu posso colocar aqui que o x é igual a 0. Se nós substituirmos o x por 0 aqui, nós teremos o mesmo resultado, vai ficar 2/3 vezes 0 mais 1/3. E aí eu descubro que o y precisa ser 1/3, da mesma forma que eu tinha falado que é o coeficiente linear. E 1/3 é onde corta, a gente pode fechar com a alternativa o quê? D.